Ano que vem tem eleição novamente, isso inclui santinho, post patrocinado e aquelas esquetes de TV na pegada cinematográfica. Na verdade já começou, basta você dar uma olhadinha nas redes sociais do Ciro Gomes. O lance é que o nosso país é muito extenso e muito populoso, o que significa que precisa de muito dinheiro nas campanhas eleitorais para alcançar milhares de pessoas. O custo crescente do financiamento é uma realidade na maioria dos países, e os efeitos disso geram muitos questionamentos sobre a interferência do poder político e econômico no processo eleitoral, a qualidade da representação política e a sua crise de legitimidade. A proibição de doações jurídicas em 2015 por decisão do STF gerou um grande impacto nessa realidade. A gente pode inclusive dizer que foi uma das maiores reformas no Brasil, mas acabou levantando uma questão muito importante. Como fazer campanhas eleitorais sem a principal fonte de recurso que financiava as candidaturas até então? Calma, jovem. Hoje nós vamos falar sobre fundo eleitoral. O caminho natural seria apostar na criação de um fundo público de financiamento eleitoral, só que com regras diferentes do fundo partidário. O fundo partidário ele existe desde 1965. Ele é repartido todos os meses entre os partidos para atividades corriqueiras, como manutenção da sede, pagamento pessoal, campanhas, etc. Já o fundo eleitoral ele é repassado no ano da eleição. Ele foi criado em 2017 e está longe de ser um assunto acabado. Detalhe, a grana ela é dividida de forma proporcional. Partidos grandes com mais gente eleita ganham mais dinheiro. Olha, existem 3 formas lícitas de você... Já vai, cachorra! Olha, existem 3 formas lícitas de você financiar uma campanha eleitoral. Pode ser de forma pública, através do Estado, você pode fazer isso com empresas ou indivíduos. Cada uma delas já foi testada em vários países e os modelos eles tiveram algumas limitações ou riscos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Em termos gerais, a doação empresarial ela é vista como um investimento corporativo para ter um acesso facilitado e também influenciar político. Isto é, não tem um interesse coletivo numa doação empresarial, o interesse é sempre corporativo. No campo do financiamento público também é uma crítica semelhante, porque os políticos que estão no cargo agora podem usar de seu poder para direcionar as verbas desse fundo para os seus partidos, para suas campanhas. Além disso, se a gente fixar os valores do financiamento público de forma muito alta, vai se criar uma desigualdade entre a casta política, a galera que tem acesso aos recursos do Estado, e os réis, pessoas comuns, como eu e como você. No caso de doações de pessoas físicas, a crítica é que donos de grandes fortunas tendem a se comportar como empresas, fazendo doações muito grandes para candidaturas para poder ter um acesso privilegiado a quem se elege. Aqui eu recomendo você acessar o divulgacandecontas.tse.jus.br e dar uma olhadinha em quem foram os patrocinadores, os doadores dos parlamentares eleitos. No meio dessa gritaria toda por conta da votação da LDO ontem, que aumentou o fundo eleitoral, eu vi que a maioria das análises, elas partem de uma postura contra o financiamento público, centrando a crítica no aumento do valor do fundo. Mas é importante aqui a gente trazer alguns dados. Por exemplo, em 2018, a eleição foi 44% mais barata que a de 2014, depois que foi proibido o financiamento de empresas privadas e a criação do fundo eleitoral. International Institute for Democracy é uma organização que reúne dados sobre o tema no mundo inteiro. Segundo ele, o repasse de dinheiro público para partidos, seja para manter as suas atividades ou fazer campanhas, é algo muito comum, principalmente na Europa Ocidental. Lá só a Suíça que não tem grana estatal para financiar essas paradas. Em todo o mundo, 28,9% dos países não fornecem dinheiro público para partidos ou candidatos. Com exceção da Itália, a grande maioria não tem tradição democrática ou histórico de estabilidade política. Os principais argumentos a favor dos fundos são: primeiro, que ele garante que os partidos se mantenham e com isso possam disputar alguma instância política. Isso teoricamente garantiria uma diversidade partidária. O fundo também traz uma autonomia financeira para os partidos que conseguem fechar suas contas. Além disso, protege a democracia de ser capturada por interesses privados, porque a riqueza ela compra influência e ameaça a igualdade de representação. Já tem outra galera que critica os critérios de distribuição e as consequências negativas da existência desses fundos. Por exemplo, segundo os critérios atuais, a maior parte dos recursos vai para os partidos maiores, ou seja,
quem é menorzinho já começa no jogo atrasado. Outra crítica muito comum, e essa foi a maior agora, é que essa grana podia estar sendo destinada para serviços públicos, principalmente numa pandemia. Tem uma galera que defende o fim total de financiamento público, porque teoricamente ele só serve para criar partidos fisiológicos. Sabe esse partido que não tem identificação ideológica nenhuma, só serve para enriquecer seus membros? Esse. Lembrou daquela sigla, não foi? Para evitar aumentos do fundo eleitoral, tem uma galera que tem buscado algumas alternativas para que os partidos e candidatos possam arrecadar grana. Alguns falam de voto distrital, outros falam de voto em lista fechada, enfim. O mais importante é a gente perceber o avanço que foi não ter mais empresas privadas patrocinando campanhas. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Qual seria a melhor forma da gente financiar a democracia com campanhas eleitorais mais igualitárias, limpas e principalmente com controle social sobre a grana que corre nesse momento da festa da democracia? Esse foi mais um Calma Jovem, espero que você tenha gostado. É um assunto que eu gostaria muito mesmo de ouvir a sua opinião aqui nos comentários, porque é algo que eu não tenho uma posição fechada. Gostaria muito de saber o que você pensa, para que num debate, quem sabe, a gente consiga construir um consenso. Beleza? Um abraço.